Olá, hoje vamos tratar do tema a morte, que é um assunto muito abrangente e tem muitas considerações. Por isso, para este vídeo não ficar muito longo, vou dividir este assunto em 3 etapas. Esta, que é a primeira, terá uma abordagem mais abrangente sobre diversos aspectos. O segundo vídeo, o assunto será sobre os tipos de morte, principalmente as consideradas trágicas e suas consequências. E no terceiro vídeo, o assunto será o merecimento e por que morremos, já que o espírito é imortal. Bem, vamos para o assunto de hoje. Todos nós um dia morreremos. Esta é uma verdade absoluta. Ninguém escapa desse processo que se chama existência física e morte, posteriormente. Porque a vida é do espírito, que é imortal. Desta forma, a tal morte somente se dá para o corpo físico, ela somente se dá para a matéria. Morre o corpo e o espírito continua a sua jornada no campo evolutivo. Entretanto, em razão da cultura popular, o acontecimento da morte está incrustado na mente da grande maioria das pessoas como sendo algo de muito temor. A forma de morrer e a hora da morte ainda representam uma grande incógnita e jamais vão ser algo natural. Nunca se sabe, de fato, qual vai ser o tipo de morte que cada um de nós terá. Somente saberemos como ela será quando o momento se aproximar. Por outro lado, a morte sempre será algo de muita tristeza para quem fica, quando quem parte é um ser querido, mas para quem conscientemente está indo, é como ser empurrado para atravessar uma ponte escura sem saber o que tem do outro lado. É passar de um lado da cortina da vida para o outro, numa situação cheia de incógnitas, de interrogações e, lógico, de medo, porque este outro lado da vida representa uma nova fase que é muito diferente desta em que nós estamos vivendo. Porém, para as pessoas que seguem a doutrina espírita, os espíritas kardecistas, esse é um momento de mera passagem para o início de uma nova etapa de preparação para mais uma existência corporal. No cotidiano popular, o sofrimento representa algo de imenso temor. Por exemplo, tem gente que começa a sofrer antes mesmo de tomar uma simples picada de injeção para ser vacinado. Imagine para o caso da morte. Por isto, a pergunta é: como é esse processo da morte? O que de fato nos aguarda? Ora, tudo que se refere ao sobrenatural ou às coisas transcendentes da vida traz muitas interrogações e preocupações. No geral, enquanto se está na juventude e esbanjando saúde, tudo é festa, tudo é maravilhoso, mas quando o envelhecimento vai chegando e quando se recebe um diagnóstico médico de uma doença incurável, de um câncer agressivo, etc., o humor muda completamente, a vida parece ter terminado, é chegado o tempo de se percorrer a Via Crucis, e a vida parece ter perdido o sentido, é chegada a hora de uma grande verdade anunciada. O medo da morte começa a assomar o ser, principalmente quando a morte, se aproxima de forma sorrateira, derrubando sonhos e aniquilando capacidades construtivas de um futuro que se espera. Além do mais, existe a cultura da dor e do sofrimento no momento final. Portanto, o que se pode se esperar desse sofrimento? Nisto está intrinsecamente ligado, não é,
a virtude do merecimento, independentemente do tipo de morte. E para exemplificar essa minha afirmação, cito o extraordinário caso da morte de um filósofo e palestrante espírita, Romeu de Toledo Zandoná. Ele estava vivendo com plena saúde, quando numa entrevista que ele estava dando ao vivo à TV Mundo Maior e para a Rádio Boa Nova, em São Paulo, falando exatamente sobre um tema que envolvia a questão da morte, de repente ele disse para o entrevistador: rapaz, estou sumindo. E morreu instantaneamente, sem exprimir nenhum grito de dor. Este foi um típico caso de uma simples passagem de um lado para outro da vida, num abrir e fechar de olhos. Entretanto, já existiram pessoas que passaram meses a defiar numa cama de hospital, vindo em seguida a falecer, sofrendo. Eu pergunto a você que está me assistindo, pode-se dizer que nesses casos existiram uma relação de merecimento em razão da aplicação da lei de causa e efeito? Lei de Deus? Deixe seu comentário aí embaixo de sua tela. Vai ser interessante conhecer o seu pensamento a respeito dessa questão. No próximo vídeo, para que este não fique longo, publicarei a continuação desse tema tão interessante. Normalmente, publico vídeos longos aos domingos, às 12 horas. Os vídeos longos que eu falo são esses tipos de vídeos que eu estou publicando agora, já que tem uns chamados vídeos shorts, aqueles vídeos menores de no máximo 1 minuto, que eu estou publicando sempre, todos os dias, e esses vídeos mais longos às 12 horas de todos os domingos. Portanto, fique atenta, fique atento e fique também na paz de Jesus e que Deus lhe abençoe. Assim seja.